Bom, hoje, assim, queria falar de um assunto sério, né? Um assunto sério. Um assunto extremamente sério, uma coisa que a gente precisa parar para pensar profundamente, um assunto bem pesado e interessante e tal, mas especialmente um assunto sério que a gente muitas vezes não dá nem bola, né? Mas eu queria falar sobre o riso, do rir. Sabe por quê? Porque é fundamental a gente rir, né? É fundamental, a vida é rir. Você precisa achar graça das coisas, né? Mesmo na tragédia tem uma parte que precisa ser irônica. E a ironia é uma coisa muito interessante, né? E eu aprendi isso de uma maneira bem interessante, né? Existia, na verdade, né, porque ele já faleceu, uma pessoa assim privilegiada, dessas cabeças que extremamente privilegiadas e extremamente lúcidas, né? Que era um médico, psiquiatra de Viena, que nasceu antes da Segunda Guerra, né? Que quando veio a Segunda Guerra ele era mocinho, né? Ele se interessou inicialmente pela psicanálise, mas ele começou a ter um certo conflito com as ideias de Freud, sem nunca desrespeitar o Freud, nunca, jamais. Ele desconsiderou Freud. E tem uma história interessante porque ele era mocinho e o Freud já era velhinho. E foi antes do Freud ser mandado para Londres para fugir do nazismo. E ele morava em Viena. E ele escrevia cartas para o Freud. O Freud, na história do Freud, ele recebeu cartas, montanhas e montanhas de cartas, a maioria ele não respondia. Mas para o Viktor Frankl ele respondeu, né? E ele conversava. Mas foi um tempo muito pequeno, porque logo em seguida o Freud foi, muito até contra a vontade dele, mandado para a Inglaterra. E o Viktor Frankl não teve tanta ele não teve tanta sorte assim na vida, porque ele foi mandado para Auschwitz, que era um dos piores campos de concentração. Acho que era Auschwitz, não era Auschwitz, era algum bem do gênero Auschwitz, né? Naquela época ele tinha 20 e tantos anos, ele era mocinho, e ele foi mandado para lá justamente porque era judeu, né? Uma coisa fundamental, imagina. Judeu, então, era de segunda classe e tinha que ser extinto, né? E ele foi mandado, e ele era muito conhecido naquela época em Viena, porque ele conseguiu fazer um trabalho social muito forte com suicídios de adolescentes. Ele diminuiu o número de suicídios em adolescentes. Quando ele chegou no campo de concentração, ele passou por vários campos de concentração e no fim ele acabou a guerra. O último campo de concentração, não me lembro o nome, que ele estava, aconteceu uma coisa bem curiosa. Esse campo ia ser invadido pelos russos. Os russos estavam chegando até lá já no final da guerra, né? A Alemanha destruída, perdeu a guerra e os russos estavam indo liberar esse campo de concentração. E os alemães, os nazistas, né? Não confundir o povo alemão com os nazistas, são os nazistas que fizeram isso. Eles simplesmente eles inventaram para os judeus que estavam no campo de concentração, os que restou dos judeus lá, que falaram: olha, nós vamos botar todos vocês num carro, num caminhão e levar embora e fugir daqui, porque os russos vão invadir aqui e os russos vêm aqui e vão matar todo mundo.
né? E então vocês entram aqui no caminhão porque a gente vai salvar a vida de vocês. Na verdade, era um caminhão com um tubo de escapamento virado para dentro e todos morreram asfixiados pelos gases tóxicos, menos o Viktor Frankl. E por que não? Porque o Viktor Frankl, ele passou o tempo todo tentando escrever coisas e pedacinhos de papel que ele arrumava lá, sei lá como, e lápis, e escrevia e escondia aqueles papéis. Quando ele já estava no caminhão, porque ele também acreditou que era verdade o que os alemães estavam falando, ele lembrou que ele esqueceu o tal dos papeizinhos, alguns dos papeizinhos, e aí ele saiu do caminhão e foi buscar. Nisso o caminhão foi embora, porque ele achou que era extremo azar. Falou, putz, agora me estrepei, né? O que foi justo o contrário, salvou a vida dele. Daí para frente ele se tornou um dos maiores psicanalistas existenciais, humanística, do mundo. Ele foi professor titular depois disso da Universidade de Viena, um cara mundialmente conhecido e conhecido por um sistema que ele bolou, que ele chama de logoterapia, que é a terapia do sentido, que é uma coisa que me fascina bastante, né? Então, o Viktor Frankl, por que eu estou falando do Viktor Frankl? Porque uma das técnicas que ele usa nas terapias dele, para lidar com as pessoas, é justamente o riso, né? Se vocês abrirem os livros dele e lerem, ele tem toda uma técnica de fazer a pessoa ser irônica. E aí eu vou contar, eu vou tomar liberdade de roubar uma história de um psicólogo amigo meu, que me contou a história, e eu não quero citar o nome dele, até por questões éticas, mas ele me contou, ele estava me ensinando. Esse meu amigo é um cara que entende muito do Viktor Frankl, que sempre trabalhou nessas teorias. E aí ele me contou uma história bem engraçada, que eu vou adaptar um pouco aqui para contar, né? De um paciente que ele teve, que era um menino que tinha um problema, que toda vez que ele ia na sala de aula, ele soltava um pum. Então todo mundo ridicularizava ele porque ele soltava um pum. E aí esse meu colega, uma pessoa que eu gosto muito, que eu respeito muito, contou que ele ficou pensando como que ele podia tratar esse menino usando algumas coisas do Viktor Frankl. E aí ele resolveu trabalhar com essa ironia que o Frankl propõe. E aí o que ele fez? Ele falou pro menino assim, sabe de uma coisa? Eu bolei um negócio, ó. Você vai fazer o seguinte, você vai chegar lá na escola e vai falar assim, que você quer fazer um concurso de puns lá, porque você é imbatível. Ninguém vai chegar perto de você, ninguém é capaz de soltar tanto pum quanto você, né? E você vai ficar famoso porque você é o maior soltador de pum da escola. Imagina como você vai ficar. E aí você vai ficar bem feliz. Claro que o menino achou estranha a ideia e obviamente não fez isso, mas pensou muito na ideia e, segundo esse meu amigo que me contou, simplesmente nunca mais soltou um pum. Então que fica aquilo. Eu até tinha uma sessão naquela revista Seleções, que era antiga, né? Que tinha uma sessão lá que chamava Rir é o melhor remédio. Não sei se é o melhor remédio, mas é um bom remédio. Então vamos pensar nisso também.